Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é sociólogo, cientista político, arquiteto, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos. E hoje ele vai estar falando sobre a colheita do reino elemental. Vamos lá? Hoje é um dia muito importante, 31 de outubro, nós celebramos nesse ano de 2024 o Diwali, que é o Festival das Luzes de Lakshmi, energia de abundância, bem-aventurança, luz. Para os celtas é o Ano Novo, é também o Halloween, o dia de espantar as energias negativas, enfim. Então, vamos lá nesse nosso novo momento, nesse nosso novo tempo de transformação, de decisões, de discernimento, de determinação, de escolha daquilo que nós realmente queremos viver e queremos construir na nossa vida agora, né? Vamos dar boas-vindas ao querido clima, aqui nesta primavera, no Brasil. Cadê os anjinhos da technology, please? Anjinhos, vamos lá? Tudo bem, Buenicio? Tudo, e você como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Então eu fico feliz também. Vamos lá. Já deu os recados? Já dei. Já deu os recados? Happy Diwali, Happy Halloween, Happy New Year, Celta. New Year. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, nós vamos fazer então uma oração para o Arcanjo Miguel, pedindo para ele toda a proteção e toda a segurança para que nós possamos continuar a nossa trajetória e a nossa jornada aqui na querida e amada Mãe Terra. Lembrando sempre que nós sempre pedimos, então, do geral para o particular. Isso é chamado também das intenções dedutivas, né? A gente parte as coisas do geral para o particular, e não do particular para o geral, porque senão é o método indutivo. Não que a gente não deva fazer isso, mas é sempre bom a gente pensar primeiro no universo, depois a gente pensa no sistema estelar que nós estamos, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, depois no nosso planeta, depois aqui no nosso hemisfério, depois no nosso continente, depois no nosso país, depois na nossa cidade, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso quarteirão, na nossa rua, e depois, então, na nossa casa, na nossa família, e em todos aqueles que estão e pertencem à nossa família. E depois, sim, se quiser pedir para si, então vamos pedir para si, ou cada um, de acordo com as suas necessidades, e que estejam sempre de acordo com o plano divino. Se não estiver, aquilo não se manifestará e não vai acontecer, porque o plano divino do Criador vem em primeiro lugar. Não vamos nos esquecer disso. Então vamos imaginar agora, visualizar, né, o Arcanjo Miguel acima do nosso querido e amado planeta Terra, né, fazendo um tubo de luz, ou um cone, como alguns queiram também, de luz azul cobalto, pegando todo o planeta Terra, e vamos então, com o nosso coração, sentirmos essa oração como se ela fizesse parte das nossas vidas, desde a nossa criação até o presente momento. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permita que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção
e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. 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 Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da colheita do reino elemental. E o que é colheita? A colheita é tudo aquilo que você semeou, né? Através do arado que você fez na sua terra, que vamos dizer assim, no nosso caso, né? Que será a colheita no próximo dia 30 de novembro, será a colheita do reino humano. No nosso caso, isso é semeado dentro do nosso coração, essas sementes. E depois nós vamos colher aquilo que nós semeamos para a nossa vida. Hoje eu vou começar com uma frase e com um pensamento, e até mesmo com um decreto, eu poderia chamar, desse calendário que chama Eu Sou Luz. Eu não sei quantos tem. Esse calendário, eu comprei o meu na Pax. Esse calendário eu comprei na Pax. E ele é assim, no dia 1º ele abre com o Mestre Jesus. Aí no dia 2 ele vem com todos os mestres. E cada dia ele vai falando uma mensagem e tem um ser, do qual a mensagem tem o seu significado para aquele dia. Hoje eu vou usar um do dia 11, que é aqui do querido e amado Mestre Kutumi, que é o instrutor planetário. E vejam bem o que ele diz. Eu sou a infinita gratidão aos elementais da natureza e aos elementais do reino mineral, vegetal e animal, que servem à humanidade. Eu agradeço a esses seres, sem livre-arbítrio, pois sem eles, nenhum ser humano teria vida sobre a Terra. Em nome de todos os homens, eu peço perdão pelos erros cometidos pela humanidade a todos vocês, meus queridos irmãos. Que lindo. É uma mensagem extraordinária. É uma mensagem extraordinária. Então, vejam vocês que representa, na verdade, a coroação e para a humanidade de todos os elementais da natureza. Né? Hoje, como é dia 31, nós temos aqui a mensagem, e nós sabemos que dia 31 não são todos os meses que tem. Sim. Então, hoje aqui, a mensagem do dia hoje é a mensagem do Cristo Cósmico, do Lord Maitreya, que também é uma grande mensagem. Todos vocês que ainda não têm o calendário Eu Sou, eu faço votos que um dia possam adquirir. Né? Eu, como disse para vocês, o meu eu adquiri na Pax há muitos anos e eu mantenho. Às vezes, de tanta gente virar, vai ficando um pouquinho velho, né? E a gente troca. Mas é como os calendários Seishunue também que eu tenho. Eu sempre guardo todos. Então, eu vou guardando tudo aquilo que é mais ou menos ultrapassado, de ano para ano, e vou colocando alguns novos. Então, nós temos que saber que a colheita, né, vamos dizer assim, o merecimento por aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado e agora vai ser colhido, sempre é feito na sede onde todo o governo planetário está situado. E aonde fica essa sede? Essa sede fica lá em Shambhala. A Shambhala fica, vamos dizer assim, numa dimensão etérea, em cima
do deserto de Gobi, na Mongólia. Né? O plano da Terra também se moveu através de todos esses milhares de anos, mas lá também acompanhou esse ciclo desde a sua criação até hoje. Então, às vezes, quando há uma mudança territorial, ela fica no mesmo lugar onde ela foi criada, mas embaixo, territorialmente falando, às vezes muda o lugar aonde ela está, porque ela é fixa no planetário, ela não se move. O que se move, às vezes, é o plano terrestre. Sim. Quando há uma disfunção de terremoto, de continentes, então ela continua lá. Mas então ela estava num lugar anteriormente, vamos supor, acima da Lemúria, depois, no momento, foi para cima da Atlântida, já esteve no Ártico. Conforme o planeta vai mudando, a parte de baixo se move, mas ela continua fixamente aonde ela foi criada. No dia 31, todos os seres da natureza, eles vão lá para receber uma bênção através do merecimento de tudo aquilo que eles fizeram durante o ano para a Terra. Bom, e quem vê esse merecimento? Quem dá o merecimento a eles? É justamente quem está no topo. Porque esse merecimento ele tem que fulgurar através de um processo hierárquico. Então, eles vão até o Senhor do Mundo, lá em Shambhala, aonde o Senhor do Mundo governa o planeta Terra. Então, todos os elementais da natureza vão até lá. E nós vamos falar um pouquinho a respeito depois de cada um deles. Eles vão até lá, todos eles. Eles vão até lá e ali eles se colocam, então, de uma forma de bênção, aonde a bênção, na verdade, é o coroamento de todo o seu trabalho. Ninguém recebe nada financeiramente. Ninguém vai receber nada materialmente. Porque a bênção significa a maior laura que todos os seres, inclusive nós, possamos receber em vida, hierarquicamente falando, do Senhor do Mundo, que é o mestre Gautama, o Buda. Então, ele é o ser supremo neste momento que governa o nosso planeta. E todos esses seres vão para lá, justamente para receber as suas bênçãos. Agora nós vamos imaginar aqui, né, a divisão hierárquica desses seres. Então, vamos nos aproximar um pouco da ideia de como era quando nós estudávamos. Aqueles que estão estudando ainda vão poder ver melhor essa situação que eu estou falando. Então, vamos supor que nós estamos numa escola e nessa escola tem um diretor. O diretor de todo o reino elemental da natureza e desses seres que são os nossos irmãos é o Lemuel. Ele é o grande diretor, né? Mas nós sabemos que numa escola existem coordenadores, né? Coordenadores, aqueles coordenadores que às vezes pegam os professores, se reúnem para ver como é que está a situação. Os nossos coordenadores aqui, nesse processo hierárquico dos elementais da natureza, é o príncipe Oromassis e Diana, e eles são do raio violeta. Nós devemos ver que esse ciclo que nós estamos passando, e principalmente essa era, é a era de Aquários, né? E então, a era de Aquários, nós temos os nossos diretores cósmicos. Os nossos diretores cósmicos nessa era de Aquários é o mestre Saint Germain e a mestra Portia. Então, todos aqueles que fazem parte do raio violeta e que trabalham com a chama violeta fazem parte de tudo que está acontecendo no planeta. Então, seria evidente que eles também estivessem participando nessa atuação do reino elemental. Então, como coordenador, nós temos o príncipe Oromassis e Diana. Depois, nessa mesma escola, nós temos um supervisor. E o supervisor dessa escola não poderia ser outro senão Rafael e a Mãe Maria,
que é do raio verde e que trabalha com todos os elementais da natureza. Então, eles já estão um ponto mais elevado, né? Eles são, na verdade, o supervisor dessa escola. Eles vão ver direitinho se tudo está andando da conformidade como eles têm que cuidar. É a supervisão. Depois nós temos, então, um diretor-geral. E o diretor-geral da nossa escola, dessa parte dos elementais, e que tomam conta de tudo isso, não poderiam ser outro senão o querido e amado mestre Hilarion e a sua chama gêmea Palas Atena, né? Aonde então eles têm a sua hierarquia completa dentro do quinto raio, aonde na verdade todos eles têm o mestre Hilarion, que é o Chohan do quinto raio, sobre essa supervisão. E lá no topo, né, vamos chamar assim de dono da escola, se for pública, o dono da escola é o Estado. Se for particular, é quem idealizou a escola ou comprou uma escola pronta e é o proprietário. Nesse caso nosso, quem está lá em cima, no topo de tudo, é o querido e amado mestre Kutumi, que está, então, na função de instrutor planetário. E, pois, não podia ser diferente, já que numa outra encarnação, né, ele também foi Francisco de Assis, já que ele tinha toda, vamos dizer assim, a condição de chamar qualquer animal, ou pacificar qualquer animal dentro de todos os 4 reinos que nós temos. Não poderia ser diferente, porque ali nós temos também um outro ser como instrutor planetário, que também não deixou por menos, como sendo o dono da escola, que foi o querido e amado Mestre Jesus, né? O nosso calendário sempre abre com ele no dia 1º. Então, para vocês verem que a situação não é bem como às vezes a gente imagina, que ela está largada ao seu próprio destino. Não, é como dizem alguns, não cai uma folha da árvore sem que tenha permissão de algum ser de luz. Muito bem, feito então esse preâmbulo todo, para nós que possamos situar diante de todos os reinos e de todos os elementais, nós temos que ver também que, em constância da função da criação do nosso planeta, eles, os elementais, é que foram, na verdade, os artistas, sobre a programação, claro, do grande criador de tudo e de todas as coisas, junto com Hélios e Vesta, já que esses estão no topo do topo do topo, né? Acima dos instrutores planetários, nós só temos os Manus e logo após nós temos o Senhor do Mundo. E acima deles, essa hierarquia continua se seguindo. Mas no nosso caso aqui, os seres elementais foram protagonistas da criação do nosso planeta, como força construtoras que eles são, através do verbo, né, e do pensamento e do foco daquilo que está no plano divino, do grande Criador de tudo e de todas as coisas, eles foram construindo aquilo que nós temos hoje como um maravilhoso sonho que é o planeta Terra. Eu não acredito que tenha um planeta mais bonito do que o nosso. Pode até haver, né? Mas como nós viajamos muito com a família Pax, eu posso dizer para vocês que eu vi o pôr do sol e o nascer do sol em muitos outros lugares. E é extraordinário a gente ver como esse planeta foi construído. E eles têm, na verdade, a mão deles, né, de todos eles nessa construção. Uma vez falado isso, nós devemos lembrar que os anjos, né, que toda a ordem angélica, de uma forma geral, mas principalmente os Elohims, que são os criadores das formas, pensamentos, eles pegaram a forma pensamento do Criador
passando pelos nossos pais divinos e depois distribuindo a todos esses seres elementais para que fossem construídos exatamente aquilo e a imagem e a semelhança do plano divino do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Então, quem construiu esse mundo foram eles. Sim. Foram eles que construíram esse planeta. Nós devemos a eles esse planeta que hoje nós vivemos, com tanta abundância, com tanta coisa maravilhosa que nós temos. E hoje, no dia de hoje, eles estão sendo homenageados lá em Shambhala. Eles estão em festa por ter recebido as bênçãos do Senhor do mundo, o querido e amado mestre Gautama, o Buda, que foi também o primeiro ser, vamos dizer assim, que conseguiu a sua iluminação e ascensão desde o seu nascimento, passando por todas as suas encarnações e conseguindo tão alto lugar dentro dessa hierarquia. Vamos ver também que tudo isso foi destinado, toda essa força, todo esse empreendimento, ele foi nos colocado para que a nossa evolução ela ocorresse através do nosso desenvolvimento de todas as nossas encarnações que nós tivemos e que possivelmente poderemos ter se continuarmos nesse planeta. Porque nós poderemos ir para outras moradas, né? O Mestre Jesus já falava disso, né? Que o Pai dele tem outras moradas. Então, dependendo do nosso desenvolvimento e da nossa evolução, pode ser que nós tenhamos o nosso processo e a nossa jornada em outros lugares. Mas se nós continuarmos aqui, certamente eles estarão fazendo parte de todas as nossas manifestações aqui na Terra, deixando as nossas pegadas e buscando melhorar o lugar quando nós chegamos, estar em condições melhores do que nós recebemos para aqueles que virão depois de nós. Sim. E essa, na verdade, é o grande trajeto que nós devemos fazer. Mas nós devemos fazer esse trajeto sempre voltado com as nossas intenções para o bem e voltada para aquilo que é compensador ao querido e amado planeta Terra e a todos os reinos que aqui fazem parte como nós, porque eles são os nossos irmãos. Vocês ouviram, né, o que disse o querido e amado mestre Kuthumi. Então, nós devemos também ter eles em mente. Não podemos apenas fugir da nossa responsabilidade de tê-los longe de nós, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Muito pelo contrário, por aqui dá para perceber muito qual é a influência que eles têm na criação e na manifestação daquilo que precisa ser feito também na nossa jornada. E nós esquecemos completamente deles. Não estou dizendo todos, hein? Eu estou dizendo a maioria se esquecem deles. Não tem foco neles para que aquilo que querem ver nas suas vidas possam ser manifestadas. E isso é uma corrente, uma hierarquia muito simples. Se não lembrarem de tudo aquilo que eu falei, né, da escola, não tem problema nenhum. Pensem no Elohim, pensem no seu anjo da guarda, naquilo que vocês necessitam e precisam na sua vida diária, né? Lembrando que quem vai poder fazer isso são os elementais da natureza. Eles vão construir isso. E quando eu falo dos elementais da natureza e falo de todos os reinos, de quem eu estou falando na verdade? Eu estou falando do fogo, eu estou falando do ar, eu estou falando da água, estou falando da terra. Justamente na complementação dos nossos 4 corpos inferiores. Porque eles têm que ser cuidados. Porque a nossa alma e o nosso espírito está dentro de um aparato, né, do invólucro
do qual, sem esse invólucro, não dá para fazer absolutamente nada, porque a gente já virou luzinha. Se a gente já virou luzinha, o trabalho lá onde tem as luzinhas é outro, é diferente do que está aqui. E nós temos que trabalhar lá, porque aqui não dá mais para interferir. Aqui não dá mais para interferir, porque aqui todos nós temos livre-arbítrio. E quem está lá não interfere no livre-arbítrio de quem está aqui. Então, o trabalho é completamente diferente. Podemos, lá, inspirar apenas as pessoas que estão aqui. Intuir apenas as pessoas que estão aqui. Então, eles são os nossos ajudantes. Eles são os nossos construtores. E lembrando que no corpo etéreo é o corpo da memória. No corpo da memória é o fogo que atua. É o fogo que atua, o elemento. O elemento é o fogo. Depois nós temos a parte de baixo, o segundo corpo, que é o mental, também chamado de psíquico. E ali quem controla é o ar, o outro elemento. Depois abaixo nós temos o corpo emocional ou o corpo astral, chamado também de corpo astral. Ali quem domina é a água, outro elemento. E, por fim, o elemento físico, ou também chamado de material. E ali quem domina é a terra. Portanto, vejam que existe uma construção perfeita naquilo que nós precisamos ser e fazer nas nossas vidas diárias. E nós nos esquecemos disso. Quando a gente tem algum tipo de problema em algum desses corpos, a gente tem que ir até os elementos e procurar os seres daqueles elementos para que a gente possa ser ou reconstruído ou construído naquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Essa força que nós chamamos de unidade. E aí, quando a unidade existe, existe a harmonia, existe o equilíbrio. E toda aquela parte da escola trabalha junto com você, mostrando, então, que a luz, a força, a paz e o amor está diante da glória divina de vocês, ou de todos nós, da humanidade. Né? Mas nós temos que trabalhar todos em conjuntos, porque a egrégora da luz, essa formação da unidade, é que nos permite fazer o desenvolvimento e a nossa evolução espiritual aqui, no querido e amado planeta Terra, de como todos nós chamamos também de Mãe Terra, né? Que faz parte do processo hierárquico feminino, no qual lá no topo está a Mãe Divina, aonde então sai todo o corpo divino, né? Assim como também nós temos lá no corpo masculino. Então, do lado de cá, a Mãe Divina encerra com Vestas, que está no topo, né? E aqui desse lado, Hélios, que são os nossos pais divinos, do nosso Sol, é que fulgura essa pirâmide, até chegar no Senhor do Mundo, o querido e amado Mestre Gautama Buda. Diante disso, nós temos que lembrar que os nossos elementais estão aqui para que nós possamos conversar com eles e comandá-los. Conversar e comandá-los. Porque vocês se lembram do que eu li, que o mestre Kutumi falou. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles têm que ser comandados. E para ser comandados, a gente precisa conversar e também ter os maiores exemplos. Eu não posso pedir alguma coisa a esses reinos se eu sou o primeiro a infringi-los. Claro. Não coloco o lixo no lugar certo, eu poluo a água, eu poluo o ar, né? E fazendo isso, estou me poluindo o fogo, porque esse está dentro de mim, através das chamas trinas que eu tenho e que todos nós somos iguais exatamente por isso. Então, nós temos que ver que a Mãe também nos adora, a Mãe Terra nos adora, em função
daquilo que nós damos para ela. E ela fica contente quando nós nos lembramos dela, porque também nós nos esquecemos dela. A gente lembra da nossa mãe física. Quem não ama a mãe física? Não conheço ninguém que não ame a sua mãe física. Por maiores problemas que tenha, todos nós sabemos do seu verdadeiro amor por nós. Podemos não enxergá-lo, mas elas têm por nós. Só que nós, quando falamos da mãe terra, nós esquecemos dela. Uhum. Nós infligimos uma série de atribulações a elas que não está de acordo com aquilo que acontece nas nossas realidades e na nossa vida humana através dos nossos familiares. Ou vocês acham que essa intemperança toda que acontece principalmente no globo terrestre em determinados países, e até aconteceu conosco aqui no nosso país, tempos atrás, que é bom nem se lembrarmos disso, né? Ali no Rio Grande do Sul. Né? A natureza, ela é fatídica. Não existe força maior quando esses 4 elementos e os 4 reinos estão unidos. É muito difícil a gente vencer como humanidade. É difícil. O reino humano pode precaver uma série de situações através de toda a sua competência, a sua racionalidade, a sua tecnologia, e a sua inteligência, tudo que nós temos ao nosso dispor. Mas o clima é uma coisa que nós não controlamos. É difícil você controlar alguma intemperança da natureza. Um tufão, né? Uma enchente. Né? Mesmo que seja através das erupções dos vulcões, é incontrolável. Sim. O movimento da Terra, de placas tectônicas, é incontrolável. O ser humano não consegue. Ele pode desviar um rio. Ele pode exterminar nascentes. Ele pode acabar com cachoeiras, como nós acabamos com 7 quedas. A gente pode fazer uma série de situações em detrimento do progresso, do desenvolvimento. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos interferindo na natureza. Nós temos que contrabalancear as coisas que a gente faz. Né? A gente tem que achar a solução para resolver um problema que talvez nós estejamos criando, mas que nós não temos a visão de vê-lo na frente, o que vai acontecer. Porque ninguém tem bola de cristal. Claro. Ninguém tem. Então, nós temos que ver que todas as nossas circunstâncias, no início e no princípio, como foi dito, no início e no princípio, Deus criou o céu e a terra. Nessa criação, os seres do qual nós estamos falando hoje estavam lá. Eles estavam lá. Eles criaram isso para nós, para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Não tem como não pensar neles todos os dias. E nós devemos. Quais são, então, os elementais, por exemplo, do fogo? Os elementais do fogo são as salamandras. E as salamandras guardam os mistérios e os segredos da chama e do elemento fogo, que correspondem, como eu já disse, ao plano etéreo. Ali, então, é onde existe a transformação, começa, né, por ali, a transformação, quando ela existe, e ela é inata do nosso coração, que ali estão as chamas trinas, e nós pedimos a nossa transformação e a nossa mudança, ela começa lá em cima, então, para que vá descendo até chegar no nosso corpo físico. Tudo acontece assim. Tudo acontece assim. Né? E, por exemplo, para essa caneta estar aqui na minha mão, ela teve que existir primeiro em algum outro lugar. E quem criou isso? Foram justamente os seres do fogo,
que criou primeiro no plano etéreo, depois desceu para o plano mental, para o plano emocional, e agora está aqui na minha mão no plano físico. Até a cura é feita dessa maneira. Tudo é feito dessa maneira. E o nosso foco tem que ser junto com esses seres, para que seja manifestado em nossas vidas aquilo que nós gostaríamos de ser ou de estar vivendo. Sem o contrário disso, é impossível nós estarmos pensando em alguma coisa que vai acontecer simplesmente pelo acontecer. Nada funciona assim. Tudo tem um plano. E esse plano tem que ter conformes. Assim como os elementais estão hoje lá em Shambhala, para receber essa bênção, é por merecimento. Nós também. Tudo que vem até nós é por merecimento. Se não há merecimento, não vem. Inclusive a nossa cura. Desde que não seja um projeto kármico. Aqui vale um parênteses. Se for um projeto kármico que você está tendo, que você está sentindo, né, e você não consegue fazer com que aquilo se transforme, é porque é kármico. Você pode usar até de outros, vamos dizer assim, instrumentos que fogem da linha espiritual do seu desenvolvimento e evolução para aplacar isso. Mas isso não quer dizer que esse resgate não vai ser feito numa outra época, numa outra oportunidade. Você pode estar interrompendo aqui, mas às vezes é preferível passar por esse processo e eliminá-lo de vez para que você possa continuar progredindo. E depois tem outra. A gente nunca sabe, quando tem um processo de cura, o que vai haver depois. Então, não é bom a gente segmentar nessa hora e sairmos do caminho da trajetória que nós estamos fazendo para beneficiar outras correntes. Todo mundo está me entendendo o que eu quero dizer. Eu não digo, não falo, mas cada um sente no seu coração que o caminho é do bem. O caminho é do bem. Então, nós temos aí, então, os do elemento fogo, né? Que são as salamandras. Depois, nós temos as sílfides, que é do elemento ar, da parte mental. E ali, na questão da parte mental, esse é o nosso domínio, que nós chamamos de purificação dos céus. Né? Porque os céus, para nós, é o que está lá em cima. É todo o ar que envolve esse compartimento que a gente não enxerga, né? Mesmo quando o copo está vazio, mas ele está cheio, porque tem ar lá, né? A gente esquece disso. Que às vezes um copo, ele não está vazio, ele está cheio, mas a gente não vê. E sabe o que é interessante nisso tudo? Que eu me lembrei agora? Que Deus quer justamente que a gente seja vazio. É interessante isso, né? Outro dia eu estava em um processo de reflexão e pensei, pô, Deus não quer que a gente esteja cheio. Ele quer que a gente esteja vazio, para que ele possa preencher com as suas bênçãos e com as suas graças a nós que estamos vazios. Ele nos instruindo, ele nos mostrando qual é o caminho que devemos seguir. Então, a nossa prepotência, o nosso orgulho, né, ele tem que estar zero. Tem que estar zero. Nós temos que ser humildes o suficiente para saber que nós não sabemos absolutamente nada a respeito de nada, para que a gente esteja sempre vazio, para que ele possa nos completar com aquilo que é importante, que aquilo é necessário para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Então, ali, as sílfides fazem esse papel. Depois nós temos o elemento água. E quem está no elemento água? As ondinas. Esses grandes seres que abastecem as nossas fontes, os nossos rios, os nossos lagos, os nossos mares, os oceanos e até mesmo o pingo da chuva. Vejam da grandeza e, ao mesmo tempo, daquilo que realmente faz a diferença.
o pingo da chuva. E o mesmo pingo da chuva que nos dá a vida através do elemento água, também pode nos trazer muitos transtornos, como nós temos visto no planeta todo. Acabamos de estar presenciando e lendo as notícias do que aconteceu na Espanha. Sim. Então, nós temos que ver que não é só aqui, é no mundo. Acontece também na China, no Oriente, acontece no Japão, acontece na Itália, no Ocidente, acontece em vários outros lugares. Por quê? Nós esquecemos dos elementos da natureza. Nós esquecemos das ondinas. Aonde estão as nossas orações e o nosso pensamento nesses seres tão importantes para nós? E depois, por fim, nós temos a Terra. E ali nós temos quem? Os gnomos, que atuam no nosso plano físico mais elevado. Quando eu falo no plano físico mais elevado, nós vamos pegar as 3 partes que compõem o corpo humano: cabeça, tronco e membros. Ali residem as nossas forças. Nós temos que trabalhar, então, com a questão dos gnomos em tudo aquilo que está em refeito à nossa cabeça, ao nosso tronco e aos nossos membros, para que nós continuemos sendo o grande templo da nossa alma e do nosso espírito. Devemos lembrar também que todos eles têm os seus generais, têm os seus comandantes, e os seus generais e comandantes sempre têm a ver com aquilo que nós trabalhamos, o foco. O foco. Porque os generais desses elementos, os professores, vamos chamar assim dentro daquela escola, os professores desses elementos trabalham o foco. Então, eu vou pegar um animal como exemplo. Um animal que está perdido no deserto. Eu vou usar essa imagem. Um animal que está perdido no deserto. E ele está perdido no deserto, e no deserto você pode até comer grama se tiver. Você pode comer pedra. Você pode comer qualquer animal que esteja lá. Mas se você não tiver água, você vai passar deste plano para outro. Claro. E como é que faz um animal? Como é que faz um animal? Ele pensa assim: eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água. O que acontece com a ondina? A ondina vai direcionar esse animal para a direção aonde está a água. Qual é a diferença do animal para nós? Porque a gente não aprende com o animal, a gente ama o animal. Ele ama, mas a gente não presta atenção como ele age. Todos os que vieram antes, os minerais, os vegetais e os animais, têm a nos ensinar. E a gente não aprende com os reinos. O que a gente faz? Puxa vida, caí no deserto. Não sei aonde eu estou, que lugar do mundo eu caí, não sei qual é a direção que eu devo seguir, não sei... aqui eu já era, eu já fui. Né? A parte negativista da história. Né? Ele sente sede, mas também não vai pedir água para ninguém, porque ele não sabe para quem pedir. Ele não tem foco. Como eu vou direcionar um elemento que não tem foco nem naquilo que ele quer? Ele só quer saber o lugar que ele está, qual direção ele está andando, que ele já foi para o brejo porque ele tem água, ele está perdido, né? Nessa eu não saio de jeito nenhum. É a cabeça do ser humano. Enquanto do animalzinho, ele tem foco. Quero água. Eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Ele persiste no foco. Nem isso nós aprendemos com eles. Então, nós que somos um pouco mais materialistas, nós temos um envolvimento com os seres elementais completamente difuso. Nós não temos unidade com os elementos da natureza. Nós deveríamos ter junto com eles tudo aquilo que nós precisamos para melhorar o nosso foco. Porque é eles que vão nos tornar possíveis
as nossas necessidades e manifestar, através de toda a ordem angélica e junto com os Elohims, aquilo que nós precisamos, que está também, acredito eu, dentro do plano divino do Criador de tudo e de todas as coisas. Se nós não tivermos unidade com eles, raramente nós vamos conseguir nos disponibilizarmos a ter aquilo que nós queremos ter na vida. Simples assim. Porque tudo a gente acha que a gente faz. Tudo a gente acha que a gente cria. Não é verdade. Só é verdade quando nós estamos unidos. Nós somos um só. Aí se torna verdade. E quem aprendeu isso tem essa energia. Ah, não tem não, mano. Num tempo que tem gente que nem acredita em Deus. Agora. Mas pode ter acreditado e pode ter sido até apóstolo dele em um outro lugar, em uma outra vida. Mas dificilmente a gente regride. Só que, na verdade, só progride também quem faz isso em silêncio. Quem aprende isso, não fala. Quem aprendeu o mecanismo de manifestar, materializar as coisas, não fala para outros. Porque nós sabemos, e eles sabem também, o mundo em que estão vivendo. De inveja, de medo, de insegurança, de perder aquilo que já conseguiu, ou de ser invejado e mudar a natureza da energia. Hoje, todo mundo se precavê e coloca uma armadura de proteção e de segurança. São poucos aqueles que abrem o seu coração para uma visão melhor daqueles que querem seguir a sua jornada no caminho do bem, da paz, do amor, da luz e da glória divina. São muito poucos que abrem o seu coração. Esses acreditam que estão protegidos e que colocam a sua fé e a sua coragem a serviço dos seus irmãos. Mas jamais deixam de fazer as suas preces. Jamais deixam de fazer o seu silêncio. E jamais deixam de estar contribuindo com aquilo que é seguro. Nós devemos lembrar também que todos nós devemos respeito a Hélios e Vestas, que são os nossos pais divinos e solares. E, portanto, nós temos ali Ares e Thor, que são os nossos professores desses elementais. Nós temos Netuno e Lunara, nós temos Virgo e Peler, nós temos ali os 4 elementos dos quais nós falamos até agora, que são os grandes professores desses elementais. E nós devemos e agradecemos muito a eles. Porque vejam só, os nossos próprios pais planetários são referência para nós como pais do fogo, como professores do fogo. Eles que estão numa dimensão altíssima, como nossos pais divinos, são professores do elemento fogo. Olha só que coisa maravilhosa. É um negócio que, numa dimensão de racionalidade humana, não cabe. Ainda bem que o universo não respira a lógica humana, a racionalidade. Ainda bem, porque senão a gente estava frito também. Né? Ter que pensar com a nossa cabeça e buscar lógica nas coisas. Ainda bem que a lógica universal é outra, é a do amor incondicional. Ainda bem. Bom, nós estamos praticamente chegando ao fim desse dia memorável, festivo, por que não dizer? Em festividades assim de luzes, que deve estar chamá-la. De luzes, né? É um feriado estelar, um feriado planetário, né?
para a gente saudar esses nossos irmãos e essas criaturas que tanto fazem por nós e que não têm livre-arbítrio. Acho até que a criação do Criador ela é divina por isso. Sim. Porque eu tenho medo que se eles tivessem livre-arbítrio e com todos os nossos pensamentos que nós temos, eles estariam nessa altura ou com psicólogo, psiquiatra ou em algum manicômio. Graças a Deus que eles não têm o livre-arbítrio, porque eles não conseguiriam acompanhar os pensamentos humanos para estar criando todas as nossas necessidades. Graças a Deus tem os Elohims e tem toda a ordem angélica. Façamos, então, junto comigo, essa pequena oração que retrata todo o nosso amor pelos elementais da natureza. Façamos essa oração juntos ao reino elemental através da nossa mente. Bem-amada e majestosa presença, eu sou. Envolto na chama violeta, que é tudo que transmuta em luz, que o fogo sagrado da chama trina, que pulsa e vibra em nosso santo ser crístico, purifique, harmonize e abençoe todos os seres elementais da natureza, através dos bem-amados Hélios e Vesta, Ares e Thor, Netuno e Lunara, e Virgo e Pelé, que são os deuses maiores do reino da natureza, no qual a manifestação da abundância das nossas essências estão no controle e que coroe cada elemental, seja do fogo, do ar, da água, da terra e, por que não dizer também, do éter dos vossos espíritos. Com a substância divina, da concretização da perfeição, o bem-amado Mestre Lemuel, por vossa intensa cooperação e orientação, seja também vós abençoado, com o cumprimento da vossa tarefa no dia de hoje que se findou. Ao ver realizado no plano divino sobre a terra toda a cura e toda a libertação de todos os elementais da natureza. Bem-amada presença, eu sou. Sigamos adiante, conscientemente da nossa tarefa maior, de junto aos anjos e aos construtores de todas as formas, cumprir a vontade divina da ascensão em conjunto, na unidade dos reinos aos planos superiores de luz. Que assim seja. Amém. Amém. E escolhi, Carmen, para fazer a nossa conclusão de hoje, um dos elementos, para que a gente se recorde dele com ternura, com amor, representando todos os outros elementos no momento em que todos nós estamos vivendo e que precisamos da paz desse elemento, da harmonia desse elemento e do equilíbrio desse elemento. Eu escolhi, então, uma bênção para o querido e amado elemento água. Claro. Em nome da bem-amada presença divina, eu sou em mim, em toda a humanidade, eu vos abençoo, bem-amados Netuno e Lunara. Eu vos agradeço e a todos os seres do elemento água que têm humildemente servido a toda a vida que evolui na Terra. A bênção ao elemento água em toda parte, pedindo ao bem-amado Mestre Saint Germain, para que através do fogo violeta consuma todas as manchas, todas as marcas, todos os registros de atividades destruidoras da água. Que esse elemento se manifesta em nossas vidas de forma harmoniosa, trazendo ao nosso mundo
a abundância divina, a purificação dos nossos corpos e o suprimento que necessitamos através da paz. Que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Maravilhoso, adorei a sua celebração. Quem está na sua camiseta que eu não consegui decifrar? Olha, não é a camiseta minha, na verdade, parece quase que uma teia, né? Mas, na verdade, essa camiseta representa um desenho do corpus circles que Do nós Clóvis. estivemos, Sim. dos corpus circles que nós estivemos lá na Inglaterra. Sim. É um desenho que significa, nas plantações de trigo, tudo aquilo que os elementais nos fornecem através da nossa vida, que é o pão, né? E hoje, com a celebração e a oração e bênçãos ao elemento água, deixa muito claro para todos nós que sem o pão e sem a água, nós, na humanidade, não seremos nada. Por isso, a unidade com todos esses seres que representam, né, tudo aquilo que nós temos em nossas vidas, o fogo, o ar, a água, a terra e o éter. A pirâmide tem 4 lados, mas o seu ponto de unidade é o pico, que é o 5º elemento. Sim. Ali se concentra o nosso espírito, no alto, no céu, através da nossa divina presença. Eu sou. Gratidão, Carmen. Obrigada, Gratidão. Bueno. Gratidão. Feliz Ano Novo, Celta. Happy Diwali, Happy Halloween. Gratidão, gratidão, gratidão. E que os elementais em Shambhala recebam todo o nosso amor e gratidão eternamente, através do Mestre Lemuel. Gratidão, Namastê, família Pax. E no sábado, dia 2, eu e o Bueno estaremos no Zoom, fazendo uma vivência nas bênçãos do Mestre Saint Germain, Pena Branca, Metatron e Arcanjo Miguel. Conecte-se com o seu eu real para manifestar autocura e abundância. Vocês têm todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, Bueno.